Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula bastante específica de um assunto muito interessante, né? Que hoje a gente vai falar do decreto 6.029 de 1º de fevereiro de 2017. Professor, o que trata esse decreto, né? É muito simples. Esse decreto aqui, ela visa o quê? Instituir a gestão de ética do Poder Executivo Federal e da outras providências. Então, institui o sistema de gestão da ética, ou seja, o sistema de gestão de ética do Poder Executivo Federal da União. Bacana? Ok, interessante, né? Isso aqui é um tipo de assunto que eu sempre digo para os meus alunos, que ele tem que torcer para ser cobrado em prova. Por quê, professor? Porque se você assistir essa videoaula, né, do começo ao fim, papo reto com vocês, e depois você pegar o texto seco da lei e dar uma, duas lidas com bastante atenção, garanto para você que você acertará todas as questões de sua prova sobre esse assunto, de qualquer banca e qualquer concurso. Pode ter certeza disso, porque você vai realmente aprender. Ok? Vamos lá, artigo 1º. Normalmente, todo artigo, quando eu digo normalmente, aí eu estou falando mais de 90% dos instrumentos legais, o artigo 1º, ele informa o leitor qual que é o trabalho desse instrumento normativo. Então vem comigo, ó. Primeiro, fica instituído, olha só, fica instituído o quê? O sistema de gestão de ética. Olha aí, o sistema de gestão de ética. Ou seja, ética passa a ser um quê? Um produto no Poder Executivo Federal. E, claro, sendo um produto, ele instituiu um sistema de gestão, ou seja, órgãos responsáveis pelo monitoramento, aplicação e gestão da ética do Poder Executivo, né? Eu falei órgãos, né? Aí você vai ter que saber quais são os órgãos, né? Professor, quais são os órgãos que irão compor esse sistema? Questão quase certa na prova de vocês, potencial questão de prova, né? Os órgãos que vão compor esse sistema estão previstos aí, ó, no artigo 2º desse decreto, que nós temos aqui 3 órgãos, né? Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. O inciso 1 vai ser o quê? A CEP, né? A Comissão de Ética Pública. O inciso 2, as comissões de éticas, né? Comissões de éticas, ó. Comissões de ética, que fazem parte lá do decreto 1171, e, claro, as demais comissões, né? Olha aí, demais comissões. Ah, professor. Então, olha só, de novo, para você entender, aqui não é um estudo superficial, é um estudo realmente para que você entenda. Fica instituído um sistema de gestão de ética. Professor, se é um sistema, quais os órgãos que compõem esse sistema? Esses 3, né? Olha lá, vamos lá, gente, vem comigo, né? Todo sistema tem que ter o quê? Um coordenador. Quem que vai coordenar esse sistema? Lógico, a gente vai ver isso no decorrer da aula. Nada mais aqui do que a CEP, ó, vai ser o coordenador. Vai ser o coordenador geral do sistema de ética, né? Então vem comigo, né? Do Poder Executivo Federal, com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Poder Executivo Federal. Professor, e aí? Dispõe sobre, ó, promover atividades que dispõem sobre a conduta ética, né? E aí, professor, conduta ética. Conduta ética vai ser objeto de controle de gestão do sistema de ética. Professor, aonde que está prevista a conduta ética, né? Primeiro instrumento que está prevista aí a conduta ética, isso aqui é só para você entender, é o seguinte, né? Está lá no decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética do Poder Executivo Federal. Muito importante isso, inclusive nós temos aulas sobre isso, né? Segundo instrumento que trata da conduta ética no âmbito do Poder Executivo Federal é o Código de Conduta da Alta Administração. E finalmente nós temos o que? Os códigos, ó, de ética de quem, professor?
2 órgãos. Então, cada órgão tem o seu código de ética específico, né? Olha aí o que será controlado, qual que será o objeto de controle, né? Isso aqui vai ser objeto de controle. Esse objeto de controle nada mais é que a conduta ética. Então, esses são os instrumentos, né? No âmbito do Poder Executivo Federal, competindo-lhe, né? Professor, o que significa esse competindo-lhe? São as competências de quem? Desse sistema aqui, ó. Esses caras aqui vão compor um sistema, né? Ou seja, quais as competências do sistema que a gente vai trabalhar agora, cada uma desses sistemas. Isso aqui é uma introdução geral para vocês, né? Então vamos lá, novamente, vamos ler novamente aqui, que agora vocês terão aí a exata compreensão e dimensão deste artigo. Fica instituído o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal. Conduta ética, 3 produtos a serem observadas. Primeiro, claro, um dos mais importantes, decreto 1171 de 94. Segundo, conduta da alta administração e códigos de éticas do órgão, né? Outra coisa que faltou explicar em relação ao artigo 1º é que esse sistema de ética ele está limitado à aplicação do Poder Executivo Federal, ou seja, não está no âmbito estadual e nem no âmbito municipal. E também não está na Justiça Federal, no Poder Judiciário, nem no Poder Legislativo, é apenas o Poder Executivo Federal. Pronto, explicando para vocês um sistema, né? Então, esse decreto vai organizar todas essas relações, né? E agora, professor, agora que vocês têm aí a ideia, a noção, a abrangência, a visão sistêmica do sistema de gestão de ética, nós vamos falar quais são as competências desse sistema, né? Qual que é a competência? Primeira competência, olha só, integrar os órgãos. Professor, esses órgãos, né? Eu já falei, vou repetir, né? Os órgãos, ó, previstos aonde? Lá no artigo 2º deste decreto, no próximo artigo, ó. Ah, professor, quais são, né? A CEP, Comissão de Ética Pública, as comissões de ética do decreto 1171 e, claro, nós teremos também as demais comissões de ética. Bacana, né? Programas, né? Programas e ações, né? Ou seja, todos esses órgãos, eles têm programas e ações relacionadas com a ética pública. Então, esse sistema ele vai o quê? Integrar esses produtos, né, para ter o quê? Uma padronização, uma economia, uma coordenação sobre a ética no Poder Executivo. Segunda competência, desculpa pessoal, né? Contribuir para a implementação das políticas públicas, tendo a transparência, o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício da gestão da ética pública, né? Ou seja, esse sistema ele quer o quê? Contribuir para, ele quer transformar isso em uma política pública de governo, né? E aí temos aí transparência, acesso, exercício da gestão pública da ética, né? E vem comigo, mais uma competência nós temos aqui, né? Promover, com o apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e a integração de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública, né? Mais uma competência do sistema, né? Vem comigo, nós temos agora a última competência. Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo a incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública no Estado brasileiro. Então, olha só, articular com as ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incrementos ao desempenho institucional na gestão de ética pública. Professor, incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública, né? Ou seja, significa dizer que eles querem criar aí eles querem criar um sistema de avaliação para mensurar como é que está o nível de ética da gestão pública dos órgãos no Estado brasileiro. Então, esse aqui são os objetivos, aliás, são as competências aí desse sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo. Bacana? Então tá aí pago para vocês o artigo 1º, né? E agora, pessoal, agora a gente vai desenvolver a lei, né? Primeiro assunto importante.
O artigo 2º. O que trata o artigo 2º? O artigo 2º vai trazer os órgãos que vêm compor o sistema de gestão pública, gestão de ética pública do Poder Executivo. Professor, quais são? Eu já falei para vocês, isso aqui é muito importante. Primeiro, a Comissão de Ética Pública, a CEP, né? Essa Comissão de Ética Pública, ela foi instituída pelo decreto de 26 de maio de 1999. Então, nós temos aqui a Comissão da Ética Pública, muito importante, tá? Essa comissão, porque essa comissão vai ser, dentro do sistema de gestão de ética, vai ser o órgão responsável, aí vai ser a comissão responsável pela coordenação geral do sistema de gestão de ética pública, ou seja, a última palavra sempre vai ser da CEP, né? Professor, o que mais? Aí nós temos outros instrumentos já, outros instrumentos de controle da gestão da ética pública que já foram criados no Poder Executivo, entre elas as comissões de ética, de que trata o decreto 1171, de 22 de junho de 1994. São as comissões de ética. A gente vai recordar aqui o inciso exatamente das comissões de ética. Professor, o que trata essas comissões? Ela trata da área de abrangência da atuação das comissões de ética. A gente vai falar, então, das comissões de ética dos órgãos, também, claro, que vão compor o sistema de gestão. E, finalmente, o terceiro e último órgão são as demais comissões de ética equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Então, vamos lá, questão de prova. No sistema de gestão de ética do Poder Executivo, isso vocês têm que ter na cabeça. Por quê, professor? Porque nós iremos voltar a este assunto no decorrer da aula várias vezes. São 3 órgãos componentes. Primeiro, nós temos aqui a CEP, que vai exercer a função de coordenação geral. Professor, outras, as comissões de ética instituídas por força do decreto 1171 de 94. E finalmente o quê? As demais comissões de éticas que forem criadas aí na administração pública federal. Então são os 3 órgãos componentes desse sistema de ética do Poder Executivo. Bacana, professor. E agora vamos pela ordem, né? Olha só como o legislador, neste caso aqui, ele soube elaborar essa lei, né? Então, o artigo 1º, ele instituiu, né? Criou o sistema de gestão de ética e trouxe as suas competências. São 4 competências. No seu artigo 2º, que é este artigo que nós acabamos de trabalhar, acabamos de ver, ele trouxe o quê? Quais são os órgãos componentes do sistema de gestão de ética. Professor, e agora? Agora o artigo 3º. O artigo 3º, pela ordem, olha só, ele vai trazer detalhes de composição e atuação da Comissão de Ética Pública, a CEP, né? Essa Comissão de Ética Pública, criada lá em 99, mas não trouxe aí parâmetros para a atuação dessa Comissão de Ética. Os parâmetros de atuação dessa Comissão de Ética Pública está aqui, né, para vocês aqui no artigo 3º. Então vem comigo, né? Primeiro ponto, vamos lá. A CEP, que é a Comissão de Ética Pública, será integrada por 7 brasileiros. Olha aí. Composição, quantidade. O cara examinador pode querer saber isso de vocês, ó. Quantidade de membros da CEP. São 7 brasileiros. Tá? Isso pode cair? Pode. Por quê, professor? Porque quando a gente estudar um pouquinho mais para frente, né? As comissões de ética instituídas pelo decreto 1171, que é o item 2 do artigo 2º, lá ele diz o seguinte: a composição das comissões serão 3 mais 3. O que é 3 mais 3? 3 titulares e 3 suplentes, né? Neste caso, tá? A CEP, vamos lá, olha aqui, a CEP, né? A CEP aqui, nós temos o quê? 7 brasileiros. Professor, esses 7 brasileiros são os membros. Cara, potencial questão de prova. E aí, professor, qual que é o detalhe? Olha só, o examinador pode querer cobrar da seguinte maneira para você. Para a composição da CEP, Comissão de Ética Pública, ela possui 7 membros, né? Esses 7 membros deverão ser agentes públicos, certo ou errado? Errado. Né? Olha só que o legislador, sabiamente, ele colocou aqui, ó, 7 brasileiros como requisito. Ó, 7 brasileiros. Ó.
Ou seja, é diferente de agente público, de servidor público, né? Olha aí, agente público, é diferente disso, né? Olha aí, ó. Ele poderia, muito bem, como a gente vai olhar na comissão de ética, que é servidores públicos de carreira, né? Estáveis, né? Então aqui é diferente, ó, diferente. Então brasileiros, então, não necessariamente necessita ser um servidor público estável de carreira, não precisa, tem que ser 7 brasileiros. Essa questão aqui é questão de prova. Então essa palavrinha aqui, ó, 7 brasileiros, prestem muita atenção que isso pode ser cobrado na prova. Agora, o que acontece? Eu já antecipei e já disse que a CEP aqui tem uma função muito importante dentro do sistema de gestão de ética pública. A CEP será o quê? A responsável pela coordenação. É claro que esses 7 membros nós teremos que ter o quê? Requisitos específicos, né? Olha aí, requisitos. Requisitos. Professor, quais são os requisitos? Vem comigo, ó. Idoneidade moral, primeiro requisito, né? Reputação ilibada. Olha aí, segundo, reputação ilibada. Terceiro, notória experiência em administração pública, ou seja, 3 requisitos específicos para fazerem parte da CEP, membro, né? Ok, 3 requisitos, né? Primeiro, idoneidade moral. Reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Tudo bem, né? Designados pelo presidente da República, olha aí, né? Então eles serão nomeados diretamente pelo presidente, olha aí, ó. Nomeados, né? Designados, opa, olha aí, designados, olha o verbo aqui, né? Vamos colocar certinho, então é uma designação, ó. Designados, olha aí, pelo presidente. Por que pelo presidente, professor? Porque este código de ética, esse sistema do Poder Executivo Federal, quem que é o chefe do Poder Executivo? É o presidente da República, por isso que está aqui. Para mandatos, atenção, ó, de 3 anos, olha aí, não coincidentes, permitida uma única recondução, né? É mais uma recondução. Aí. Pronto, questão de prova, potencial questão de prova. Professor, explica para a gente esses não coincidentes. Eu vou tentar explicar para vocês. Então nós temos aqui, né, a CEP, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, né? Aí nós temos aqui 5, 6, 7. Não coincidentes, né? Significa dizer que ele não quer uma renovação total a cada 3 anos, né? Ele não quer uma renovação total. Então ele quer o quê? Aqui vai ter uma regra de transição, né? Então esse cara aqui, ó, 3 anos, né? O mandato dele encerra aqui. Esse cara aqui, 2 anos, né? Esse outro aqui, 1 ano, e assim por diante, para ter o quê? Sempre uma ajuda à memória dos membros. Ele quer manter a continuidade das políticas de gestão de ética. Por isso que eles falam não coincidente, né? Ok? Bacana. Então, esse é o artigo 3º. O artigo 3º desse decreto, então, ele trata especificamente da CEP, né? Ou seja, como é que vai funcionar a CEP. Nós vimos na cabeça do artigo, no caput do artigo, que são o quê? 7 brasileiros, né? 7 brasileiros. 3 requisitos específicos designados pelo presidente da República para mandatos de 3 anos não coincidentes, ok? Permitida uma recondução. Questão de prova, potencial questão de prova. E agora os parágrafos vão ajudar a detalhar um pouco mais a atuação da CEP, né? Parágrafo 1º, a atuação do âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração. Outra questão de prova, não enseja qualquer remuneração, ou seja, é um serviço gratuito. Então ele não vai receber, não tem nenhum tipo de remuneração, né? Para seus membros, e os trabalhos nela desenvolvidos serão considerados, atenção, questão de prova, relevante serviço público. Então tá aí. Então você vai receber no final do seu mandato, tá? Uma plaquinha ou um diploma, tá? Atestando que você prestou um relevante serviço público, né? Professor, para que serve isso? Isso aqui serve para algumas coisas, né? Vamos lá, para que serve esse documento de relevante serviço público? Primeiro, o Estado está atestando que você aí
tá? Você desenvolveu aí atividades aí de extrema, atividades aí de extrema importância para a administração pública, né? Então você teve essas atividades aí. Ok, então isso aí é um símbolo, é um reconhecimento simbólico. Professor, além do símbolo, onde que eu posso utilizar isso na prática, né? Olha, vamos lá colocar uma situação que se você, por exemplo, é servidor público, né, a pessoa, no caso é você, né, é servidor público, está respondendo a um PAD, né, a um PAD. E lá no PAD você junta, né, a sua defesa que você é um cidadão de bem, você junta que você é um cidadão que inclusive tem uma conduta relevante ao serviço público, e isso vai ser utilizado na aplicação da penalidade, com uma atenuante a você. Então isso você utiliza lá na atenuante. Também quando você vai lá, está sendo julgado aí por um crime, né? Um crime, você apresenta aí esse documento de relevante serviço público, o juiz aí poderá considerar e atenuar a sua penalidade também. Bacana? Então vamos lá, parágrafo primeiro. Qual que é o conceito que você tem que levar para a prova? Primeiro, que não seja nenhum tipo de remuneração para os seus membros. E além disso, esse trabalho é de suma importância para a administração pública e ele é considerado relevante serviço público, né? Prestação de relevante serviço público, né? Um documento aí que você tem que afixar no quadro na sua casa, né? Parágrafo segundo, vem comigo, né? O presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da comissão. Ou seja, são 7 membros, dos 7 membros, um deles será o presidente. Então, esse será o presidente. Professor, o que significa essa palavrinha aqui, voto de qualidade, né? O que significa esse voto de qualidade? O voto de qualidade significa dizer que a pessoa somente vota para decidir. Ele não vota como membro, só vota para decidir. Professor, são 7 membros. Tudo bem, são 7 membros. Um presidente e 6 membros normais, vamos dizer assim. Teve uma deliberação para aplicação de uma censura a um servidor público, por exemplo. 3 votaram pela aplicação da censura, ou seja, pelo sim, e 3 votaram pelo não, empataram. E aí, professor, aí empatou, isso vai para o voto Minerva, que é o voto de qualidade, que é para do presidente da CEP, para decidir. Tá? Professor, então, voto de qualidade somente para decidir. Então, vamos colocar aqui, ó, primeiro caso, isso aqui para você aprender, não só para esta aula, mas para a vida. Conhecimento nunca é demais, né? Então, nós tivemos aqui, ó, 3 votos pelo sim e 3 votos pelo não. Neste caso, voto de qualidade. Vai ser necessário. Agora, segundo caso, olha aí, tá? Segundo caso, 5 membros votaram pelo sim e 1 membro votou pelo não. Então, neste caso aqui, não tem o voto do presidente, não tem o voto de qualidade, porque já foi decidida a questão. Então, voto de qualidade é quando a pessoa, no caso aqui o presidente, ele vota para decidir, ou seja, somente quando há o que? Empates nas votações. Aí ele chega rasgando, ele chega para votar para decidir. Então, voto de qualidade, né? E essas coisinhas assim, digo para você que banca examinadora gosta muito de cobrar, né? Vamos lá, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Os mandatos dos primeiros membros serão de 1, 2 e 3 anos estabelecidos no decreto de designação. Então é o seguinte, todo ano vai ter o quê? Renovação dos 7 membros, né? Professor, por que ele colocou o parágrafo 3º? O parágrafo 3º é uma regra de transição. Para que uma regra de transição? Para fazer cumprir o que está na cabeça do artigo, no caput, né? Ou seja, está relacionado a não coincidentes. Então vamos lá, um decreto lá, ele vai designar, decreto de designação, atenção, se colocar nomeação aí pode estar o erro da questão, né? Então ele coloca lá, primeiro ele vai nomear o cara, são 7, né? Então são 7, então os 2 primeiros ele nomeia por 1 ano, os outros 2 ele nomeia para 2 anos e os outros 3 ele nomeia para 3 anos. Né? Pronto. Depois o quê? A próxima substituição serão de 3 anos, permitida uma recondução. Bacana, tá aí para vocês. Professor, isso aqui já caiu no concurso? Caiu, olha só, vem comigo. INSS e CESP 2016, cargo de técnico. Em razão da relevância do serviço público,
prestado é vitalício o mandato de membros integrantes da Comissão de Ética Pública, o que evita interferências externas na atuação da comissão, né? Ou seja, a questão está errado, né? Ela terminou bonito, né? É o mandato de membros integrantes da ética pública que evita interferências externas de atuação. Para evitar interferências externas, já tem mandato, né? Então ele está tratando do quê, gente? Ele está tratando do prazo de mandato. O prazo de mandato dos membros da CEP, né? Que colocou é a CEP, tá? A CEP está prevista onde? Lá no decreto 6.029, ok, né? Exatamente no caput do artigo 3º. Lá no caput do artigo 3º, ele fala que os membros da CEP terão 3 anos de mandatos, não coincidente, são 7 brasileiros, não é isso? Com reputação ilibada, notório saber jurídico, saber em administração pública, né? É permitida uma recondução, né? Uma recondução com mandatos não residentes. Então, essa questão aqui, ela está errada exatamente pela palavra vitalício, não é vitalício. Então, ele tem mandato de 3 anos, podendo ser reconduzido por mais 3 anos. Não tem nada a ver de cargo vitalício. Bacana? Gabarito errado. Artigo 4º, né? A CEP compete. Então, nós estamos falando da CEP. Vamos lá, voltando um pouquinho que nós já estudamos. Estamos estudando o que é um sistema de gestão de ética pública. E aqui nós vamos estudar em detalhes todos os artigos, você vai aprender. Pela ordem, vamos lá, sistematizando o seu conhecimento. O artigo 1º, ele instituiu o sistema de ética pública e trouxe as suas competências. No artigo 2º, ele trouxe o quê? O artigo 2º, ele trouxe os órgãos que estão compondo esse sistema, que são 3. Primeiro, a CEP. Segundo, as comissões do decreto 1171 de 94 e as demais comissões de ética que, por aventura, foram criadas no âmbito da administração pública. Bacana. O artigo 3º, ele trouxe o quê? A composição e o modus operandi aí da CEP, né, com 7 brasileiros, etc, etc. E agora, o artigo 4º, ele vai tratar o seguinte, ó, as competências da CEP, né, ou seja, essa comissão de ética pública. O que compete a ela? Primeira competência, vem comigo, atuar como instância consultiva do presidente da República e ministros de Estado em matéria de ética pública. Então, a CEP, né, é o órgão aí consultivo do presidente da República e dos ministros de Estado, ou seja, tem um papel estratégico, né? Então, se o presidente ou qualquer ministro de Estado venha a ter alguma dúvida em relação a alguma conduta ao fazer alguma coisa, o que acontece? Ele poderá consultar essa comissão de ética pública, né? Isso aqui acontece muito aqui para nomeação de ministros, né? Às vezes o presidente tem um nome aí bem interessante para chefiar, para liderar o ministério, para o bem da nação. Só que esse cara tem um passadinho aí que tem alguns arranhões, né? E aí o presidente, sabiamente, antes de nomear, ele encaminha para essa comissão de ética pública para verificar se esses arranhões na vida pregressa do pretenso ministro venha que alguma coisa que ele venha fazer que venha o que prejudicar, que está aí prejudicando a ética da gestão pública. Então é o órgão consultivo máximo do presidente da República e dos ministros de ética, claro, matéria de ética pública, né? Matéria de ética pública, o inciso 1º, no final, ele fechou o conteúdo, a área de atuação da instância consultiva, matéria ética pública, né? Segundo, vem comigo, olha só, né? Administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo, né? Professor, o que significa esse cara aqui, ó? A aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então é o seguinte, né? Ó, Código de Conduta, ó, Código de Conduta da Alta Administração Federal. Sim, né? Tanto o presidente quanto quantos ministros, presidentes de autarquias, né, de empresas públicas, todas essas pessoas, além de cumprir o Código de Ética, que é o decreto 1171 de 94, eles deverão também cumprir
um código de conduta da alta administração. Então, é um documento, né, um documento aí específico, já tem aula gravada sobre isso, já gravei aula sobre isso, na qual ele vai nortear a conduta dessas pessoas. Por quê? Professor, o que vai diferenciar um ministro de Estado, por exemplo, de um servidor público? Significa dizer que esse ministro aqui toma decisões todos os dias, né? Olha, ó, decisões governamentais. Aí, todos os dias, né? E esse código de ética orienta essas pessoas, né? Esse código de conduta da alta administração, principalmente a caminhos a serem adotados no decorrer dessas decisões. Então ele vai administrar a aplicação do Código de Ética da Alta Administração Pública Federal. Bacana? Fechou? Então eu já expliquei esse assunto para vocês. Devendo. Letra A, vem comigo. Submeter ao presidente da República medidas para o seu aprimoramento. Ou seja, o Código de Conduta necessita de algum ajuste, né? Então quem que vai fazer esse ajuste vai ser a CEP. Vai ser a CEP, né? B, dirimir dúvidas a respeito de interpretação das suas normas, deliberando sobre os casos omissos, né? Ou seja, tem uma situação de decisão lá que o dirigente do órgão está em dúvida em relação à aplicação do Código de Conduta da Administração Pública Federal. E aí, quem que vai resolver essa dúvida? Quem que vai interpretar essa norma? Quem vai interpretar essa norma, atenção, vai ser a CEP. Isso pode ser objeto de sua prova, de acordo com o inciso artigo 4º, inciso 2, a linha B, né? Vem comigo, ainda falando sobre o Código de Ética da Alta Administração. Apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas. Então, olha só. Então, essas pessoas da alta administração, se eu fosse examinador, eu ia cobrar isso de vocês. Olha só, né? Olha só, vem comigo aqui. Então, uma pessoa da alta administração, por exemplo, o ministro de Estado, né? Então, o ministro de Estado, né, mediante, tá, denúncia, tá, ou de ofício, ou seja, a CEP toma conhecimento daquela conduta do ministro, o que ele vai fazer? É a CEP que vai apurar, tá certo? Condutas em desacordo com as normas neles previstas quando praticadas pelas autoridades neles submetidas, ou seja, né? Então vai ser a CEP que vai estar apurando qualquer irregularidade na aplicação aí do Código de Conduta da Alta Administração. Professor, você falou que ia cobrar isso. Falei. Eu ia falar o seguinte, não é a CEP que faz isso, mas sim as comissões de éticas previstas no artigo no decreto 1171 de 94. Não é. Então, o objeto do Código aqui de Ética, apuração, vai ser a CEP. Bacana? Questão de prova aí. Essa aqui é a questão de prova, pode ter certeza disso. Vamos lá, professor. Vamos lá, dá uma acelerada na aula, né? Inciso 3º, vem comigo aqui. Inciso 3º. Dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, que trata o artigo 1171 de 94. Ou seja, aqui é outra coisa, né? No inciso anterior, ele fala claramente o quê, ó? Código de Conduta da Alta Administração. É um instrumento de conduta ética específico para as autoridades. Para os demais servidores, eles vão cair na onde? No decreto 1171. Então, dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo, né? Vem comigo, olha só, competência importantíssima, né? Que vem definir aonde se localiza a CEP dentro do sistema de gestão. Olha só, coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo Federal. Então tá aí para vocês. Quem que é o grande coordenador e supervisor do sistema? É a CEP. Então a CEP, ela vai coordenar todo o sistema de gestão. Isso que eu já tinha falado para vocês alguns minutos atrás. 5. Aprovar o seu regimento interno, claro, né? E escolher o seu presidente. Então o presidente não é nomeado, tá? Quem vai escolher são os próprios membros da CEP. Então tem autonomia e competência para isso. Bacana? Parágrafo único. Vem comigo. A CEP contará com uma secretaria executiva. Então é o seguinte, nós temos aqui os 7 membros, nós temos a CEP, ok? Nós temos aqui a CEP, né? E essa CEP vai ter o quê? Uma secretaria executiva.
Professor, o que significa essa secretaria executiva, né? Isso aqui é o quê? Para fazer acontecer, ou seja, fisicamente aonde que estará localizado dentro da administração pública, né? Aí, ó, executiva. A CEP não tem funções estratégicas, não é um órgão consultivo direto do presidente da República. Claro que ele tem que ficar onde? Na Casa Civil. Ó, executiva vinculada, olha aí, vinculada. Na prova o cara vai falar que está subordinado, não é subordinado, está vinculado porque todos os órgãos da administração pública têm que estar vinculados a um órgão da administração pública direta. Então, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual competirá prestar apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Ou seja, além, o legislador aqui no caso, tá? Além de falar o seguinte, CEP, você vai ter uma estrutura administrativa. Qual que é o nome da estrutura administrativa da CEP? Secretaria Executiva. Está vinculada aonde? Na Casa Civil. Ainda atribuiu uma responsabilidade para o ministro-chefe da Casa Civil, o quê? Conceder apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão, ou seja, fazer acontecer. Bacana? Então tá aí para vocês. A gente falou da CEP aí, potencial questão da prova, né? E agora, professor, vamos lá, questão de ordem, né? Se o artigo 3º e o 4º falou da CEP, qual que é o segundo órgão componente do sistema? Isso, são as comissões de ética, né? Então, as comissões de ética, ó, cada comissão de ética que trata o decreto 1171 de 94. E agora, professor, eu vou dar um time, vou antecipar um slide, depois eu volto, né? Professor, onde que está criada essas comissões de éticas? Né? Onde estão criadas essas comissões de éticas? Essas comissões de ética estão criadas, claro, na onde? No Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo, consagrado pelo decreto 1171 de 94. Aula gravada, aula top para vocês, assunto que sempre cai na prova, né? Então vem comigo, capítulo 2º, das comissões de ética. Ó, das comissões de ética, olha só. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, autárquica e fundacional, tá? Ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação, competindo conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura, né? O decreto susceptível de censura é tipo a punição que sofre o servidor que venha desrespeitar qualquer um dos preceitos da comissão do Código de Ética. Então, aqui no decreto 1171, lá no seu inciso 16, do capítulo 2, ele trata o quê? Das comissões de ética. Então, aqui a gente fala que é o seguinte, ó, da administração pública fundacional, ó, patrimônio público, competindo, oriental, ética profissional do servidor. Então, está aqui para você a comissão de ética, né? Ok, claro que essa comissão de ética tem que ser tratada no decreto 6.029. Por quê? Porque o trabalho do decreto 6.029 é justamente definir o sistema de gestão de ética. E o decreto 11.171 faz parte desse sistema. Então, vem comigo, né? Observe o seguinte, que lá no decreto ele não colocou lá a composição, né? Vamos colocar o cara aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, comissão de ética, ó. Comissão de ética, claro, do decreto 1171, tá aí. Será integrada por 3 membros, aí, ó, 3 membros. Tá? Titulares e 3 suplentes. 3 titulares, né? 3 membros titulares. E 3 suplentes. Bacana! Escolhido entre servidores e empregados. Olha aí. Entre servidores e empregados. Ou seja, que tem um vínculo com a administração pública, né? Olha que questão importante, né? Ó, servidores, ó, servidores e empregados, empregados públicos, servidores CLTistas, servidores estatutários e empregados CLTistas, né? E
empregados do seu quadro permanente, tá? Ou seja, permanente. Ok, bacana, vem comigo, professor. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é questão de prova. Esse cara aqui, a comissão de ética, atenção, a comissão de ética é diferente da CEP. A CEP são 7 brasileiros. Brasileiros. O outro aqui é 3 e 3 servidores empregados do quadro permanente, ou seja, concursados, né? Não está aqui, ó. Pronto, né? Designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade. Está aí. Ou órgão. Tá? Se o cara está no Ministério da Fazenda, vai ser o ministro da Fazenda que vai designar o membro aí dos titulares. Ok, bacana, fechou, né? Para mandatos não coincidentes de 3 anos. Aí. Mandatos de 3 anos também. Isso aqui empatou, mesma coisa, tá? Aqui o outro vai ser designado por quem? Pelo presidente da República, olha aí. Presidente da República. Tá aí, pronto, né? Pronto, olha aí. Então, cara, pode ter sido questão de prova, né? Pode ter certeza que o legislador, o examinador quer saber se sabe a diferença aí da CEP e da comissão a CEP das comissões de ética. Nós sabemos que a CEP vai ser a coordenadora geral aí desse sistema, bacana? Então aí o artigo 5º, ele fala sobre o quê? Ele fala da comissão de ética, lá do decreto 1171 de 94. Tá aí para vocês, bem explicadinho. Detalhes, né? O que pode o examinador aí estar cobrando da sua prova. Esse nosso curso, essa aula aqui, nossa aqui, ela é exaustiva no sentido de conteúdo. Todo o conteúdo está nessa aula. Bacana? Então, pago aí o artigo 4º. Agora vamos para o artigo 5º, né? 6º, perdão, né? É dever do titular da entidade ou órgão da administração pública federal, direta e indireta, né? É dever do titular. Aí eu pergunto para vocês, né? É dever do titular. Quem que é este titular? Vou colocar uma interrogação, né? Titular. Se é do Ministério da Fazenda, vai ser quem? O titular vai ser quem? Ministro, né? Ministros aí. Claro, ministros da administração direta, né? Aí, órgãos, né? O que mais? Autarquias, fundações, né? Da administração pública indireta, né? São os presidentes aí, fundações, né? Autarquias e fundações. Então, esses caras têm o seguinte dever. Primeiro dever que eles têm, vem comigo aqui, assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética cumpram as suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhe resulte qualquer prejuízo e dano. Então, olha só, ministro, né? Você tem seu titular da pasta, então você tem um dever. Qual que é o seu dever? Fazer acontecer as comissões de ética. Professor, essa comissão de ética aqui, ele está se referindo à comissão, claro, né? Sempre é bom repetir, lá do decreto, tá? 1171 de 94, né? Então, ministro, cumpram as suas funções, inclusive para que o exercício das atribuições dos seus integrantes, ou seja, aqueles 3 membros titulares e 3 suplentes, não lhe resulte qualquer prejuízo ou dano, ou seja, preservando aqui os membros da comissão. Segundo o dever do titular, do ministro, dos presidentes lá, conduzir, tá? Conduzir em seu âmbito a avaliação de gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública, né? Ou seja, o que acontece aqui? Essa avaliação da gestão, então, é um processo criado pelo decreto 6.029, ou seja, esse decreto, né, que todos os anos, né, essa Comissão de Ética tem que aplicar aí uma metodologia de avaliação para mensurar como é que está o nível de ética em cada órgão, né? Então, cada ministro tem aí essa responsabilidade, tem esse dever para com a administração pública e, claro, para com o seu órgão, né? Bacana. Vem comigo, né? Artigo 7º, né? Compete às comissões de ética que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, né? E aí, professor?
artigo 2º, né? Nós sabemos que o artigo 2º trata o quê? Os órgãos que compõem esse sistema. São 3 órgãos. O inciso 1, a CEP, que vai ser a coordenadora geral. A CEP, ela é mais específica para controlar a ética de quem? Da alta administração pública, né? Inciso 2, o que trata o inciso 2? São as comissões de éticas que foram criadas por força do decreto 1171. O inciso 3, os demais, por exemplo, as empresas públicas, né? E a sociedade de economia mista cai aqui no item 3. Vem comigo, né? Que compete a essa comissão de ética, né? Vem comigo. Atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito do seu respectivo órgão ou entidade. Então, estou aí para vocês, né? Então, ele é um órgão consultivo lá local. A CEP é presidencial, é maior, né? Ok. Aplicar o Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171. Então, olha só, a CEP cuida de quem? Ela aplica a quem? O Código de Conduta da Alta Administração. Já a Comissão de Ética, que é o inciso 2, ela cuida e aplica quem? O Código de Ética do Decreto 1171, devendo o mesmo princípio que nós estudamos lá no artigo 3º, é aqui do artigo 4º, no artigo 7º, né? Submeter à Comissão de Ética Pública, a CEP, propostas para o seu aperfeiçoamento, ou seja, né? O Código de Ética aqui necessita de um ajuste, de um aperfeiçoamento. Quem que vai propor? Então, a comissão deverá propor a CEP, que é a coordenadora geral do sistema, e essa coordenadora geral do sistema irá o quê? Encaminhar a sua proposta de aperfeiçoamento junto às instâncias do Poder Executivo. Dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre os casos omissos, ok. Letra C, apurar mediante denúncia ou de ofício conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes, né? Então, quem que apura qualquer conduta em desacordo com o Código de Ética do Decreto 1171 é o quê? A Comissão de Ética, né? Que poderá resultar uma penalidade de censura, né? Letra D, recomendar, acompanhar e avaliar no âmbito do órgão da entidade que estiver vinculada o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação, treinamento sobre as normas de ética e disciplina, ou seja, a gestão aí, a parte educativa de treinamento aí também faz parte aí as comissões de ética, ok? Vem comigo, inciso 3º, né? Representar a respectiva entidade ou órgão da rede de ética do Poder Executivo Federal que se refere ao artigo 9º, né? Claro, o artigo 9º está um pouco mais para frente. Professor, e aí, né? Nós estamos estudando o quê? Você tem que entender sempre o pano de fundo, gente. É o quê? O sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo. Então, o legislador falou, tenho que montar o quê? Um sistema. E esse sistema aqui eu tenho que montar o quê? Um instrumento de comunicação, de compartilhamento de experiências. E lá no artigo 9º desse decreto, alguns slides para frente, ele criou um cara chamado Rede de Ética Pública. Essa Rede de Ética Pública deverá, entre outras coisas, né, todo ano, por exemplo, se reunir, né, para troca em seminários, congressos, troca de experiências para aperfeiçoar o seu produto. Então, o que ele fala? Ó, esses membros das comissões, tá, vamos lá, Ministério da Fazenda, né? Então, eles vão representar a respectiva entidade. Qual que é? Então, Comissão de Ética do Ministério da Fazenda. Então, eles vão representar o quê? A comissão vai representar o Ministério, a entidade, né? Na onde? Lá na Rede de Ética Pública. Para fazer presente lá e, claro, para disseminar, aí ser um ponto de interligação, né? Vem comigo aqui, finalmente, a última competência dessas comissões de ética, né? Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento às suas normas. Ou seja, né? Então ele vai supervisionar a observância, né? Então é o seguinte, quem que cuida do Código de Conduta da Alta Administração Federal? Quem cuida do Código de Conduta é aqui, é a CEP. Ok? Então você tem a comissão do órgão. Aí, ó. Então a comissão está lá, né? Opa, o ministro pisou na bola. Pisou na bola, está pisando na bola. Então a comissão, tá? Ele tem que comunicar quem é responsável pelo Código de Conduta da Alta Administração. Né?
que ele possa configurar descumprimento. Então, ele tem que supervisionar a observância, né? O examinador, ele vai falar que a comissão de ética deverá apurar, não, porque a comissão de ética não faz gestão sobre o Código de Conduta da Alta Administração. O Código de Conduta da Alta Administração, quem faz gestão é a CEP, a gente já falou isso para vocês. A comissão de ética faz gestão sobre os preceitos de qual? O órgão do conduta do decreto 1171 de 94. Excelente questão de prova, né? Vem comigo, falando das comissões ainda, né? Pela ordem. Cada comissão de ética contará com uma secretaria executiva, vinculada administrativamente à instância máxima da entidade do órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições. Mesma regra da CEP, né? Então é o seguinte, ó, vem comigo, né? Então nós temos aqui, ó, o ministro, né? Ministro, tá aí, ministro. Nós temos um ministro X, né? Tá lá. Então o que ele está falando, né? Ele está falando o seguinte, que deverá estar vinculada. Então aqui é o local, tá? Da comissão. Aqui é o local da comissão. E ela é o quê? Vinculada. Olha. Não subordinada. Ok. Tá? Então a estrutura, na verdade, é o seguinte, tá? Aqui não é a comissão. Aqui é o seguinte. Está vinculada o quê? A Secretaria Executiva, ó. Secretaria Executiva. Aí, professor, agora sim. Da comissão. Agora fiz certo, olha aí, pronto, aí, pronto. Ok, né? Instância máxima, então não pode ter ninguém entre o ministro e a Secretaria Executiva, né? E aqui estará alocada a comissão, tá? E aí fala que o ministro deverá o quê? Cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições. Então o ministro tem essa responsabilidade com as comissões de ética, né? Segue o mesmo modus operandi da CEP, né? Que é lá da Casa Civil, né?